Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa da apresentação do Senhor no templo. Bom, essa festa geralmente nós não celebramos no domingo, mas esse ano essa festa caiu no domingo. E as festas relacionadas ao Senhor, a Jesus, elas sempre têm precedência sobre a liturgia do domingo. Por isso que hoje, por mais que não seja tão natural que a gente comece a missa com as velas, a bênção das velas, nós iniciamos hoje essa missa assim, porque hoje é o dia da apresentação do Senhor no templo. Meus irmãos, o que significa isso? No judaísmo havia um costume de que a mulher que tinha um filho, homem, um varão, essa mulher, depois de alguns dias, ela tinha que fazer um rito de purificação. Então, tinha que ir ao templo para fazer esse rito de purificação. Também, quando se tinha o primogênito do sexo masculino, esse primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. Por isso que Jesus Cristo foi levado ao templo para ser consagrado a Deus. Quer dizer, no judaísmo, tudo aquilo que é melhor deve ser dado para Deus. Então, a primeira colheita deveria ser queimada e oferecida em holocausto para Deus. O primeiro boi deveria ser sacrificado a Deus. E também, quando isso acontecia com os seres humanos, também o primogênito do sexo masculino deveria ir ao Senhor para fazer uma espécie de troca. Então, se consagrava ele a Deus, só que não podia sacrificá-lo, como fazia com os animais, nem os holocaustos que se tinha com as plantas. Mas então fazia uma espécie de troca, se consagrava ao Senhor e, no caso de Jesus, o que foi sacrificado foram um par de rolas ou 2 pombinhos, como diz o evangelho de hoje. Porque Deus não aceita o sacrifício humano, como nós sabemos. E por isso que foi levado então Jesus no templo para fazer essa consagração. Aqui a gente já tem um primeiro ponto que nós podemos meditar na nossa vida. Da mesma forma que os judeus ofereciam tudo aquilo que tinha de melhor a Deus, sacrificava ou queimava, porque aquilo tinha que ser somente de Deus. Na nossa vida, nós também devemos oferecer para Deus aquilo que nós temos de melhor, não o resto. Eu não posso oferecer para Deus o resto das minhas horas, o resto do meu tempo, o resto do que eu tenho para fazer. Para Deus, a melhor hora é a hora que nós estamos oferecendo algo para Ele. O melhor é quando nós estamos dando a nossa vida, o nosso coração inteiro para Ele. Por exemplo, nós estamos aqui na missa. Esse horário das 10 às 11 deve ser a melhor hora do nosso dia. Porque é essa hora que nós queremos consagrar a Deus, consagrar ao Senhor. Na nossa casa, quando nós vamos fazer a nossa oração pessoal, quando nós vamos rezar, nós não podemos deixar ver que hora que eu tenho um tempo aqui para rezar ao Senhor. Não. Eu preciso escolher uma hora e falar da mesma forma que eu tenho responsabilidade com o meu trabalho, com a minha família, eu também tenho que ter responsabilidade com a minha oração. Porque essa oração é aquilo que eu tenho de melhor, é aquilo que eu quero ofertar ao Senhor. Quando eu vou fazer um trabalho na igreja, quando eu vou trabalhar em alguma pastoral, ou me dedicar a alguma coisa na igreja, deixa eu ver se eu tenho um tempo, agora não dá mais. Isso eu não quero. Não, eu preciso falar, não, Senhor. Se eu quero fazer aquilo de coração inteiro. Vai ser aquilo que eu dou de melhor para o Senhor. Porque tudo aquilo que a gente faz para Deus tem que ser o melhor. Jesus Cristo, quando foi consagrado ao Pai no templo, na verdade, ele não precisava ter ido lá. Porque Jesus é o Filho de Deus. Nossa Senhora também não precisava ter se submetido a um rito de purificação, mas ela foi. Em primeiro lugar, porque Jesus Cristo em nenhum momento quis privilégios. Ele quis ser um ser humano normal. Ele quis cumprir todas as regras e todas as leis. Ele não quis privilégios. Ele não falou, porque eu sou o Filho de Deus, então eu não vou ser batizado.
Ah, porque eu sou filho de Deus, então eu não vou me submeter a esse rito de consagração ao Pai. Não, tudo que todo mundo fazia, Jesus Cristo também fazia. Isso para nós também. Nós não podemos buscar privilégios, porque nós pertencemos ao Senhor. Mas nós temos que dar a nossa vida para Deus. E Jesus, mesmo sem querer, mesmo sem precisar, Jesus Cristo, ele fez esse rito, ele se submeteu a esse rito de consagração ao Pai. Claro que ele era pequenininho, foi a sua mãe e seu pai que levaram ele para serem consagrados. Para dizer que o centro da nossa vida tem que ser Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho apresenta aqui 2 personagens, uma profetisa Ana, que estava lá no templo, e um homem chamado Simeão. Ele fez uma oração, esse homem chamado Simeão. E sabe o que ele disse? Ele disse para o Senhor: agora que eu já vi a salvação diante de mim, pode me deixar e pode me levar em paz. Porque o principal da nossa vida não tem que ser fama, poder, dinheiro, mas tem que ser Deus. Deus tem que ser o foco da nossa vida. Por isso que ele terminou, por isso que Simeão fez assim a oração: agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. E é por isso também que nós começamos a missa com as velas acesas, porque nós queremos dizer, como Simeão, que Jesus é a luz das nações, é a luz da nossa vida. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.